Vou falar de mercado de trabalho, gente. O mercado de trabalho mineiro registrou o melhor mês de contratações para março desde 2020. Dados integram os números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, foram divulgados nesta quinta-feira. Segundo o CAGED, mais de 40 mil novos postos de trabalho foram gerados no período. O resultado é o melhor mensal desde setembro de 2021. O ritmo para Minas é de retomada. E a gente analisa, claro, esses números com quem entende do assunto. O economista Gilson Machado, da FEComércio, está na ponta da linha para bater um papo com a gente. Gilson, boa tarde, bem-vindo ao Rock News. Boa tarde, Carol. É um prazer poder participar e compartilhar esses bons números do mercado de trabalho formal no Estado. Economia quente pelando, Gilson. Fala para mim aqui, ao que se deve esse resultado positivo de Minas no CAGED? Nós observamos que esse resultado ele é positivo e ele é muito bom. Por quê? Ele remete que o mercado está demandando por profissionais. E essa demanda remete ao quê? Contratação de profissionais para atender a necessidade. Isso é muito bom. E um ponto de destaque que deve fazer também é que quando a gente observa o tipo de contratação, né, a gente tem dois tipos de vínculo que a gente analisa. Um é o que a gente aproxima mais do tradicional, que é o contrato tradicional de trabalho por prazo indeterminado, e um outro que pega sazonalidades. A gente fala um contrato temporário, parcial, carga horária reduzida, e a gente observa que praticamente 7 em cada 10 empregos do mês de março foram tradicional. Ou seja, aquele contrato bem tradicional mesmo, prazo indeterminado, em média 40 horas mensais, semanais. E é bem interessante a gente olhar esses números, né, os bons números do mercado de trabalho. E prazer falar com você, Gilson. Conta pra gente como é que tá Minas em relação aí ao padrão nacional, né? A gente está acompanhando um crescimento dentro da curva, a gente está acima, como é que tá? A gente observa assim, o mercado de trabalho é um pouco diferente, então ele muda muito em relação ao estado, em relação a alguns municípios e até mesmo ao contexto nacional que consolida aí todos os estados. Quando eu olho para Minas Gerais, eu tive uma geração de quase 41 mil postos de trabalho, ou seja, empregos líquidos no mês de março, e fez com que o trimestre gerasse aí mais de 88 mil empregos, o que foi o melhor trimestre para o estado mineiro desde setembro de 2021. Quando eu olho para o contexto nacional, eu tive também uma geração de empregos bem elevados nos meses de janeiro, fevereiro e março, e faz com que eu tenha um trimestre elevado, um bom trimestre. Então a gente observa que tanto o contexto estadual, trazendo também o contexto municipal de BH, a gente observa que vem crescendo e há adição de profissionais no mercado de trabalho mais próximo a esse contrato que a gente tem, que é tradicional, ou seja, não é para suprir uma sazonalidade, uma coisa atípica do mercado, mas sim um contrato aí permanente, a qual deve vigorar aí e atender às necessidades. Ô Gilson, vamos falar sobre setores. Que setores são os mais aquecidos? Quais que bombaram aí nesse balanço do CAGED? Os setores, quando a gente olha para os setores, né, os 5 grandes setores que a gente tem, agro, indústria, construção, comércio e serviço, a gente observa ali que o que a gente tem do setor terciário, né, a gente fala comércio e serviço, é geralmente o que puxa mais o mercado de trabalho formal. E também por ter mais pessoas empregadas, né? Se eu pegar o contexto estadual, praticamente 66% de todas as carteiras ativas são desses setores. E eles geraram mais vagas no mês de março. Foram das 41 mil vagas, 23 mil foi comércio e serviço. E a gente pode destacar algumas atividades, né? A gente tem atividades como supermercados, apoio administrativo, serviços de engenharia, serviços que estão ligados ali a esses dois setores de comércio e serviço. Os demais setores, houve contratação também, houve um saldo positivo, mas não na mesma intensidade que o setor terciário. E conta pra gente como é que está a situação especificamente aqui em Belo Horizonte. Em Belo Horizonte, a gente observou que no mês de março gerou mais de 5 mil postos de trabalho. No trimestre, a gente tem 13 mil postos de trabalho no primeiro trimestre do ano. Isso é muito positivo, movimenta o comércio, né? Mostra que tem mais pessoas no mercado de trabalho. Isso também faz com que mais pessoas empregadas façam um círculo virtuoso, né? As pessoas estão recebendo, estão gastando, isso o mercado tende a continuar aquecido. A gente tem outros fatores que colaboram com isso, né? Taxa básica de juros se acelerando, melhora
no ambiente econômico, isso faz com que contratem mais. E aí a gente pode destacar, olhando em Minas, o quê? Pontos como seguir o mesmo padrão do Estado, ou seja, 7 em cada 10 postos de trabalho foram considerados contratos tradicionais. A gente tem um ticket mais elevado em relação ao contexto estadual, né? O ticket médio, ou seja, o salário fixo médio de contratação é R$ 2.239, enquanto Minas ficou em 1.930. Então a gente tem essa diferença. O mercado belo-horizontino está aquecido e está muito bom para o trabalho. Gilson Machado, economista da FEComércio, está batendo um papo com a gente nessa quinta-feira aqui no Rock. CAGED, gente, dados divulgados hoje pelo CAGED, apontando aí economia aquecida não só para BH, mas para todo o estado. E o Gilson, claro, trazendo essas boas novas, explicando os números tintim por tintim, porque aqui é assim, é para você entender direitinho a quantas anda o mercado, a quantas anda a economia. Gilson, fica a postos, fica de prontidão aí que eu posso te chamar a qualquer momento para falar mais sobre economia aqui, viu? Ok, combinado, Lucas, Carol, obrigado. Até mais. Valeu.